Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui, hoje falando de alguns assuntos que me vêm por e-mail. Alguns e-mails, como eu já falei, eu respondo particularmente, outros eu falo por aqui porque serve para muitas pessoas e que na verdade são os assuntos envolvendo algo bem parecido, né, na resolução da questão. Então, a pergunta que eles sempre fazem em que patamar de frequência está o desenvolvimento espiritual da Terra. Eu já falei em outros vídeos, conforme os mentores falam, a Terra ela não tem luz, né? A Terra está nas trevas, literalmente, como já falei em outros vídeos. A frequência da Terra mostra que vocês podem ver quando tem um blackout. Quando tem um blackout você não enxerga nada, né? A nossa luz ainda é pouca, a nossa luz interna, né, só acende uma lâmpada de 5 velas durante 5 segundos, é o que dizem os mentores. Então é muito pouco para acender um local que fique às escuras, vamos dizer assim, né? Então quando há um blackout, que falta luz na cidade toda, você sente a escuridão, né, saindo da crosta. A Terra precisa da luz, e nesse caso a luz do Sol, materialmente falando, né? Também energeticamente falando, e espiritualmente seriam as energias das pessoas. Mas vocês vejam que a luz é tão pouca que não dá para refletir coisa alguma. Você não consegue olhar nem como se você fosse uma lanterna acesa, se automaticamente acendesse se faltasse luz. Então é assim que vive a atmosfera, né, psíquica da Terra. É uma atmosfera de trevas. Então, assim também vocês podem reparar que por aí dá para se notar o conhecimento espiritual, né, das pessoas encarnadas aqui, que é um conhecimento espiritual tão pouco, que não reflete, né? Porque se fossem espíritos de luz, mundos de luz, a atmosfera psíquica seria tão forte, a iluminação, né, que todos veriam tudo, né, sem precisar acender lâmpada alguma artificial da eletricidade artificial. Portanto, por que, então, o nosso conhecimento, tem gente que ainda acha que o nosso conhecimento, né, espiritual vai longe, né? Nós temos muito conhecimento espiritual. Na verdade, pessoal, nós não temos conhecimento espiritual algum ainda. Ainda estamos caminhando. E tem pessoas que nem isso querem caminhar. Nem no sentido da luz eles querem, né? São arrogantes, pensam que são mais que os outros, né? E acham que estão salvos. Não é aqui querendo julgar ninguém, mas vocês sabem do meu ponto de vista, né? O meu ponto de vista é esse, porque eu vejo cada coisa por aí, pessoal, que é assustador, né? A ignorância, a falta de conhecimento do povo encarnado, né? Um dia desse eu passei aqui bem próximo à minha casa, né? Aí tem uma lojinha lá que abriu como igreja evangélica, né? Então tá lá marcando lá o tal dia, o tal horário, sessão de desencapetamento. Ah, pessoal, aí é demais, né? Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, em como está mergulhado, né? As pessoas na escuridão consciencial. Sessão do desencapetamento, como coisa que a pessoa vai chegar lá e vai ficar desencapetada, né? Eles vão tirar o capeta da pessoa, aí a pessoa corre aquilo, achando que está encapetado, e que chegando ali naquela sessão ele vai ficar desencapetado. Olha, pessoal, é demais, né? É demais quem acredita numa coisa dessa. Porque não tem como, pessoal, ficar gritando de Bíblia na mão, não adianta isso. Você não adianta orar gritando, tá? Porque, para começar, os mentores não são nossos empregados, Jesus muito menos, né? E Jesus não quer isso, você não precisa estar gritando para que Jesus te ouça, né? O grito é o grito da tua alma, é o grito do teu coração, que vai fazer com que Jesus te ouça. Como eu já expliquei em outros vídeos, e também em textos na minha página holística, como é que a gente ora, né? Ora com o coração, ora agradecendo. Olha o que nós temos que fazer, orar dando gratidão a Deus. É isso que Deus quer, porque aí a sua oração vai chegar onde tem que chegar. Não é gritando, não é esbravejando, né?
como se os mentores, como se Jesus fosse nosso empregado e a gente estivesse ali como se estivesse mendigando uma bênção, né? Se nós somos deuses, se nós temos Deus dentro de nós temos que simplesmente nos conectar a Ele pela essência do Espírito, pela essência da alma, não, e não gritando. Essa da sessão do desencapetamento foi demais, né? Porque é aquilo que eu falo para vocês. Eles podem ir nas igrejas evangélicas, eles podem ir na casa espírita, mas se não mudar a sua essência interior, não vai conseguir, porque os que estão acompanhando ele, fazendo aquilo tudo na vida dele, quando ele sair desse local, ele vai prosseguir, vai seguir para casa com ele, porque ele não mudou a frequência. Então ele está se nivelando, né? Aquele espírito ou aqueles obsessores, né? Pode ser às vezes até uma falange, que esteja fazendo aquilo com ele, com a família dele. E ele, se ele não mudar, aquilo tudo vai continuar. Não é por falta de vontade que as pessoas daquele local não queiram que você se recupere. Não, não é isso. É você mesmo que está fazendo aquilo. É você mesmo que está provocando aquela não mudança, né, de comportamento dos obsessores, que se você mudar, eles vão embora, né, porque eles não vão mais te achar. E você não vai precisar de mais nada disso aí, porque você sozinho, você consegue se livrar, né, com a sua oração, com o seu coração mudado de uma coisa dessa, né, pessoal? Então, como eu me bato sempre nessa mudança de consciência, é uma mudança de consciência também no sentido de você não ficar pensando, né, que uma determinada religião, um determinado segmento religioso vai te dar a diferença na sua vida, vai fazer com que você mude completamente todo aquele esquema ruim que está acontecendo, vai mudar. Não vai mudar. Nenhum segmento religioso muda tudo isso, né? Há pessoas que precisam de um segmento religioso ainda, né? Porque é o mal da terra ainda necessário as pessoas precisarem, como se fosse uma muleta para se segurarem, tá? Não é aquele homem lá na frente falando, palestrante ou pastor ou quem quer que seja, que vai mudar aquilo para você, né? Quem vai mudar é você próprio, eu sempre falo isso, tá, pessoal? Então, não fiquem preocupados com esse negócio, não fiquem com medo se vocês quiserem mudar de segmento religioso, se vocês acharem que estão sendo explorados, né, por essas igrejas aí, esses pastores que nada mais são do que empresários, né? São criadores de gado, donos de fazenda, donos de redes de televisão, as mais variadas, né? Que ensinam o evangelho completamente errado, né? O padre também, que você vai na missa, mas ele não te diz nada. O que ele te diz ao coração? Pense bem, ele te diz o que, o padre, ao coração? Você sai de lá de uma missa, você sai a mesma coisa, porque você não teve um discernimento consciencial que vai fazer com que você já não olhe mais para o teu vizinho no sentido, com o olhar, com a visão da fofoca, tá? Com o olhar com um parente, querendo falar mal de um de outro, não leva e traz. Isso aí não vai te mudar em nada, quer dizer, o padre também não vai te mudar em nada. O que vai te mudar é você próprio, pessoal. Às vezes eu me bato nisso, as pessoas podem até achar que eu sou arrogante, que eu estou falando demais, mas a verdade é essa. A verdade é essa, você tem que se mudar por si próprio. Você não precisa de ninguém para mudar você, né? Há necessidade, às vezes, né, de você ainda ficar preso a alguma coisa como se fosse uma muleta, né? Tem pessoas que ainda precisam passar por isso. Mas aos pouquinhos vocês vão conseguindo se livrar disso, desvencilhar dessas coisas, esses dogmas religiosos, esses conceitos ultrapassados e atrasados de espiritualidade, que não estão te ensinando a nada, ainda mais nesse momento de transição da Terra. Ok, pessoal? Que você precisa ter uma abertura de consciência muito maior do que isso aí que a gente está vendo. Ok, pessoal? Então fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Até a próxima.